realizada pelo país todo como queremos. Portanto, os incentivos são importantes. Finalmente, a questão da digitalização. E guardo para o fim de propósito, porque ela é muito importante, daí está nesta seleção de 4 tópicos que tinha para hoje. De qualquer maneira, queria colocá-la como subsidiária e, sobretudo, numa lógica de apoio à restante atividade. Primeiro planeamos, desenhamos o serviço que queremos, olhamos para a patologia, olhamos para as guidelines, olhamos para a forma certa de abordar, diagnosticar, proporcionamos aos hospitais os meios para atuar em conformidade e depois desenhamos uma rede informática que nos permita que, com um clique, não seja preciso repetir a informação administrativa do doente, a receita feita num sítio vá ter ao outro, isso o sistema de receita já permite, mas também para os exames, quer prescritos para dentro do hospital, quer prescritos para fora do hospital, tudo numa lógica de poupar, que é a parte que o profissional de saúde mais vê, de poupar tempo e algum desgaste, que naturalmente abrir aplicações e passwords provoca, e os próprios erros e a possibilidade de os copy-paste serem mal feitos, etc. E depois a própria estranheza que causa se o computador já lá tem a informação, porque é que eu não devolve para um dashboard de forma coerente. Tudo isto já é possível, já é feito em muitas unidades de saúde, inclusive na Santo António, São João e também é no IPO do Porto, que representei até há uns anos atrás e que pudemos, na altura, na nossa cidade, fazer também aí a diferença em matéria de coleção de indicadores e utilização dos mesmos para alarmística, apoio à decisão e para o benchmark com outras unidades de saúde e de nos dar pistas sobre como progredir, inclusive podendo candidatar o Hospital dos Serviços a prémios internacionais que muita satisfação trazem e orgulho aos profissionais de saúde. Portanto, seriam estes os meus 4 pilares: a integração centrada no doente, a medição obsessiva, que quer dizer sistemática, de custos e outcomes, porque não tem que ser muitos, e esta é uma mensagem importante porque eu penso que, sobretudo, podemos começar já a seguir os contratos de incentivos baseados nestes resultados, particularmente importantes, ao nível instituição profissionais, e depois, finalmente, a questão de termos aqui um apoio na digitalização, porque os computadores servem para fazer aquilo que nós não fazemos tão bem ou para fazer aquilo que nós não queremos fazer porque eles fazem automático. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Muito obrigado, Dr. Francisco Costa Gonçalves, pela sua visão integradora e holística do que deve ser, e depois, se calhar, se tivermos algum tempo, colocaria alguns pontos interessantes à discussão, mas muito obrigado pela sua palestra. Passamos agora ao Dr. John Preto. Muito bom dia, vou só aqui tentar compartilhar aqui a tela. Em primeiro lugar, permitem-me agradecer à organização por este convite, e é sempre um gosto nós podermos, nestes novos modelos de integração, nomeadamente os Centros de Responsabilidade Integrada, poder também falar um pouco da nossa experiência, que já leva quase 3 anos. E permitem-me um forte abraço a um amigo, o Pedro Ramos, que já há longa data que partilhamos várias experiências, esta é mais uma delas, e cumprimentar os restantes membros deste painel e todos os participantes. Aproveitando a deixa do Dr. Francisco Rocha Gonçalves, de facto, a centralidade do doente é a tónica destes centros e, portanto, tendo a visão de que o doente está no centro de todo o processo, o objetivo é congregar à volta dele todos os elementos, como vem aqui, que vão permitir que nós possamos maximizar o processo clínico da patologia ou área de que nós estamos a referir. Para fazer um pouco racional, porque é que o Centro Hospitalar Universitário de São João decidiu que esta área, em particular da obesidade, fosse um bom modelo para um CRI, nós, indiscutivelmente, a obesidade é um problema de saúde pública e era, de facto, até 2018, um problema de acesso no Hospital São João. Havia uma forte procura, nós tínhamos uma lista de espera para consultas na ordem dos 3.595 doentes, o mais antigo a aguardar a consulta desde 2014, e tínhamos inscritos para a cirurgia 512. Por outro lado, tínhamos o know-how, a diferenciação, reconhecido pela DGS desde 2008, e a parte financeira da forma como os hospitais são financiados nesta área foi, com a publicação em 2018 da linha de financiamento do programa PTCO, mais uma chega que haveria aqui, do ponto de vista económico-financeiro, uma boa deixa para estes modelos de integração. E assim,
Neste cronograma, em março de 2018, o Conselho de Administração, na altura, solicitou ao Ministério da Saúde a proposta da criação do CRI da obesidade e começamos a elaborar o plano de ação e o regulamento interno, e em dezembro desse mesmo ano foi deliberado pelo Conselho a criação do triênio 2019-2021 deste CRI. Foi nomeado o Conselho de Gestão, nós iniciamos a atividade em 14 de janeiro de 2019 e o contrato de programa desse ano foi aprovado no ano seguinte. Em cima, as portarias de referência que servem de base para o desenvolvimento dos CRIs, a portaria de 2017, depois com a alteração de 2018 e mais tarde a de setembro de 2018, relativamente ao financiamento da produção adicional. Aqui o mapa de recursos humanos atual, 2021, nós tivemos aqui um incremento de 2020 a 2021, mas isto só para demonstrar, como o Dr. Francisco referiu, nós temos que congregar nestes projetos a multidisciplinaridade. Nós neste momento somos 44 profissionais, uns em tempo integral para este projeto, outros em tempo parcial, portanto isto também é importante referir que os profissionais não têm que estar totalmente alocados a estes modelos, eles podem estar nos seus serviços originais, endocrinologia, psicologia, nutrição, e depois trabalham em tempo parcial para esta atividade particular do CRI. O nosso roteiro clínico, o nosso roteiro de informação, em que está aqui espelhado todo o ciclo clínico do doente, desde a sua entrada no Hospital São João, normalmente referenciado pelos cuidados primários, até o seguimento mínimo de 3 anos após o ato cirúrgico, e os pacientes é-lhes entregue isto para eles terem uma noção. O nosso processo assistencial, desde o ensino, que também integra não só o ciclo clínico do doente, como também o ensino pré-graduado, o ensino pós-graduado, e também com a implementação de proximidade de outros centros de tratamento de obesidade que nos pedem esse apoio. No passado nós tivemos a possibilidade de estar junto dos colegas do Funchal antes de CRI para ajudar a própria unidade de obesidade, e hoje é uma unidade completamente autónoma e reconhecida a nível nacional. Em 2019 ajudamos o Hospital de Penafiel, que neste momento também já está autónomo e esperam chegar aos 100 procedimentos em 2021, e neste momento estamos no processo de ajudar o Hospital de Terceira em Angra do Heroísmo. A investigação clínica também é uma das nossas fortes pilares. Estamos, como eu disse, certificados pela DGS como Centro de Elevada Diferenciação de Obesidade desde 2008, e em abril de 2019 candidatamos à acreditação do modelo AXA da DGS, tal como aos centros de referência, interrompida pela pandemia, mas teremos a visita dos auditores agora no mês de junho para concluir esta fase, esperemos nós, de obter esta acreditação. Temos também, com a app do São João, nós estamos agora a trabalhar com o Serviço de Sistemas de Informação para incluir links para os doentes poderem nos reportar outcomes, portanto os Patient Report Outcomes. Nós temos os outcomes clínicos que estão a ser reportados internamente, mas nós estamos agora a procurar elevar isto a outro nível em termos de saúde baseada no valor, ter o próprio doente acesso a poder nos reportar os seus outcomes. Isso é importante para todo o processo. O processo de gestão, a autonomia que estes centros de responsabilidade integrado permitem, em que nós reportamos diretamente ao Conselho de Administração e numa base mensal com os relatórios de atividade e económico-financeiros. Os CRIs têm o seu próprio contrato de programa, que é negociado com o Conselho. Temos indicadores e metas de desempenho que servem depois de base também ao sistema de incentivos, quer institucionais, quer profissionais, como o Dr. Francisco referiu, e neste momento os indicadores e as metas que nós traçamos são indicadores de acesso e de eficiência. O nosso próximo desafio é conseguir implementar indicadores de qualidade, mais difíceis, que nós sabemos, mas é claramente o caminho no sentido também de nós podermos igualar em termos de benchmarking em outros centros internacionais. E agora só para terminar, para mostrar aqui alguns resultados que eu acho que é importante, como vem no quadro em cima, relativamente às consultas externas, em 2018 foram realizadas 2.873 primeiras consultas e conseguimos um incremento em 2020, já com o Centro Responsável Integrado implementado, aumentar 28% o número de primeiras consultas. E relativamente à atividade cirúrgica, como veem aqui, nós conseguimos em 2019, no primeiro ano, realizar 582 cirurgias. Em 2020, mesmo em ano de pandemia,
nós conseguimos, com este modelo e com a forma como está trabalhada, 535 cirurgias. Foi o nosso objetivo e que foi alcançado. Mas o mais importante é nós vermos a forma como estes modelos permitem a gestão eficiente dos recursos que nos são postos à disposição. Em 2018, a taxa de ocupação do bloco operatório nesta área da obesidade andava na ordem dos 69,5%. Em 2019, 82,2%, que era o nosso objetivo, acima dos 80%, e em 2020, 79,9%, porque tivemos aqui algumas questões relacionadas até com o próprio Covid, porque o doente fazia o teste de Covid, como sabem, e se desse positivo, não tínhamos tempo útil de poder ocupar esse tempo. Mas, mesmo assim, tempos da ocupação do bloco muito bons para aquilo que é habitual. E mesmo os doentes operados por base de tempo, os nossos tempos cirúrgicos 6 horas, 1,7 doentes por 6 horas em 2018, para acima de 2 doentes por cada tempo. E, portanto, isto só para demonstrar a eficiência que se consegue em termos de gestão à volta dos recursos que são nos dados. Mas mais importante é este último quadro em que vem que em 2018 o nosso tempo, a mediana de espera para a primeira consulta era 551 dias, neste momento terminamos 2020 com 98 dias de mediana de espera e esperamos dentro em breve conseguir baixar os 90 dias, que é o nosso objetivo para este ano, e a lista de espera de consulta passamos de 240 dias em 2018 para 72 dias, mediana de espera, e terminamos o ano com apenas 19 doentes acima do tempo máximo recomendado para inscrição em lista de espera. E, portanto, para concluir, nós aqui, findos 2 anos e meio envolvidos deste modelo de gestão, não temos dúvidas que este é o caminho certo, não digo para todas as áreas, porque obviamente a lei é insuficiente para isso, mas que nas áreas em que a lei atual se possa aplicar e que, centralizando obviamente o doente na equação, nós conseguimos objetivamente melhorar o acesso, melhorar a qualidade clínica aos doentes e gerir melhor os recursos que nos são colocados à disposição pelo o hospital e pela tutela para alcançar estes objetivos. E muito obrigado. Muito obrigado, John Preto, pela sua visão, perspectiva histórica, mas olhando sempre para o futuro, que é o que nos interessa. Ao fim e ao cabo, deu-nos um exemplo de sucesso numa área extremamente específica. É importante que isto comece a ser desenhado no início como uma perspectiva económica, financeira e de produção, e depois, aos poucos, vai passando também para uma área mais de qualidade, que é o que também nos interessa. A única maneira, julgo eu, destes CRIs vencerem e tirem uma perspectiva é passar desse patamar para a qualidade, ou seja, é extremamente importante nós produzirmos bem, nós somos técnicos de base, produzimos, temos indicadores, fazemos as coisas bem feitas, depois do ponto de vista do Conselho de Administração temos a avaliação económica financeira que também ao fim e ao cabo nos regula, mas cada vez mais é importante passar para o doente, para a qualidade de vida. Eu acho que é por aí que nós no futuro vamos tentar conseguir construir mais centros de responsabilidade integrada, mas mesmo integrada. Mais uma vez agradeço o seu exemplo de sucesso. Passamos agora para o Dr. Eurico Castro Alves. Muito bom dia a todos e cumprimento aqui a partir do Hospital de Santo António do Porto, onde são também bem-vindos. Eu vou ser algo breve. Quando me convidaram para participar nesta iniciativa, eu aceitei com muito interesse e, sobretudo, com uma grande expectativa. Eu não trago muito para dizer, trago muito para ouvir e para questionar. Isto porquê? Porque no nosso hospital nós andamos há 2 anos indecisos se vamos ou não avançar com a criação dos CRIs. E, portanto, para nós esta mesa é importantíssima para poder agora aproveitar e partilhar os conhecimentos e a experiência que outros foram adquirindo nos últimos tempos. Ouvi com muito interesse a intervenção do meu amigo Rocha Gonçalves, que de facto fez um desenho completo da importância e dos interesses dos CRIs. Portanto, ele disse uma coisa que nós que estamos no ramo intuitivamente já saberíamos e que é valor acrescentado, é uma mais-valia para a prestação de serviços de uma instituição, a criação do CRI. E é um tema que está atual, não é novo, porque penso que sabem, a primeira vez que na nossa legislação é abordado o tema é em 1988, com o Decreto-Lei de Janeiro que regula ou implementa a gestão hospitalar. E já aí se fala no interesse deste modelo de governação. Isto porquê? Porque já nessa altura se percebia que a gestão hospitalar do setor público tinha que levar uma volta importante e tinha que caminhar mais em direção ao modelo empresarial
e caminhar mais, sobretudo, ao modelo da responsabilização do envolvimento dos profissionais. Portanto, é dado adquirido que, se calhar, para nós, e eu digo se calhar nós, porque ainda estamos a pensar na implementação do modelo, mas achamos com toda a probabilidade que é de facto uma mais-valia e que no fundo é aquilo que nos move a todos, que é prestar um melhor serviço aos nossos doentes, de forma a que possamos também otimizar os consumos e os recursos que temos e controlar os custos da maneira mais inteligente. Dito isto, da experiência que eu vi apresentada aqui também pelo João Preto, que aproveito para cumprimentar e que vi com muito interesse, noto que de facto são obtidos melhores resultados. Agora, nós sabemos que esses melhores resultados, e podem se calhar ser ainda melhores, dependem de um fator muito importante, que é da organização e do modelo de governação deste tipo de centro. As questões que eu gostava de colocar, e em função do que eu vi, nós sabemos primeiro, quando foi desenhado, ou ao longo destes anos em que têm sido as pessoas que estudaram esta matéria, têm dito que há duas bases fundamentais, dois pilares para que possa existir um CRI numa instituição hospitalar. Primeiro, que vá de encontro e esteja de acordo com o plano de atividades do hospital e com o seu orçamento, e por outro lado, e é nesta parte que eu também quero focar daqui para a frente, que é os custos têm que ser menores do que os proveitos. E a produção tem que ser igual ou melhor àquela que existia antes, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade e de segurança. E a minha questão é, eu sei que se consegue isto, desde logo na organização e nos recursos que se dispõe, a forma como os governamos e controlamos. E a minha pergunta é, nós sabemos que os conselhos de administração, isto é da natureza, é humano, têm alguma dificuldade em abdicar de alguns poderes. Eu intuitivamente acho que é importante, com um CRI com estas características, poder, desde logo, escolher os recursos humanos nas suas diferentes especialidades, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, etc. E, portanto, eu gostava de perguntar ao João Preto se ele, no seu centro, pode decidir ou escolher ou convidar as pessoas a integrarem este grupo, aqueles 44 que ele mostrou no seu slide. Depois, se ele está autorizado a fazer aquisições de equipamentos, inclusivamente de trabalhar as instalações, nos consumíveis, etc., se ele tem capacidade negocial para isso, ou se tem a tal autonomia que se considera uma palavra-chave para o sucesso destes centros de responsabilidade integrada, e, portanto, qual é o grau de autonomia que ele tem no âmbito das atividades diárias de gestão. É evidente que, para isto, e eu acho que, enquanto se fosse dirigente da saúde e se autorizasse a aquisição de CRIs, acho que deve haver o máximo de autonomia possível por quem dirige estes centros. E, portanto, o que eu queria, antes de tudo, era, e também lhe perguntava, é que tipo de contratualização faz com o Conselho de Administração, se contratualiza os custos ou a despesa global, e isso promete também uma receita determinada, portanto, se isso é assumido, como é que funciona, como é que é monitorizado, mas fundamentalmente era perceber qual é o grau de autonomia que tem. E se está confortável com o grau de autonomia que deram, João. Depois também gostava ainda de perguntar, que já foi de alguma forma falado, que são eu acho que qualquer coisa que se ponha a funcionar tem que ser naturalmente monitorizada e avaliada. Para mim é fundamental, e acho que todos nós estamos de acordo nisso. Portanto, a minha questão era, como monitorizam os indicadores? E, sobretudo, eu acho que os indicadores de qualidade e segurança são fundamentais para o descanso dos próprios doentes. Portanto, a minha questão é se já estão a pensar em alguma coisa e como, e a forma como irão implementar e em quanto tempo. E eu, para já, cingia-me a estas questões e a estas observações, aguardo com alguma expectativa os outros intervenientes e gostava de voltar ao debate para introduzir mais algumas questões. Muito obrigado. Sim, obrigado, Dr. Eurico, pelas suas questões pertinentes. Eu vou tentar fazer um resumo e vamos dar depois continuidade ao nosso debate, que temos ainda um tempo razoável, permite-nos falar e cada um dar a sua experiência. É lógico que a maior parte das grandes organizações de saúde são verticais, são essencialmente verticais. É lógico que com o universo de patologias que temos que lidar, que são imensas, as opções são várias. Agora, o que tem que ficar claro é que primeiro tem que haver um interesse mútuo. Tem que haver interesse do Conselho de Administração e interesse dos profissionais de saúde, começa por aí. E isso é importante.
Agora, é difícil escolher as patologias pela prevalência, pelos custos, pelas perdas económicas, é muito difícil de chegar. Eu acho que começa sempre pelo interesse de alguém que quer formar um grupo, e esse grupo também tem um interesse mútuo com a concentração que acha que essa patologia ou essa área é uma área de intervenção. Agora, há aqui uma coisa muito importante, é que nós temos formas diferentes, isto eu lanço depois à vossa discussão, dos três palestrantes. Muitas vezes, quando nós desenhamos indicadores, e a CSIS é profícua no seu desenho, desenhar 300, 400 indicadores é complicado. Muitas vezes são indicadores clínicos, indicadores económico-financeiros. Eu acho que uma das maneiras de nós tentarmos convencer os conselhos de administração é pôr o problema ao contrário. Ou seja, se eu consigo, através de um centro de responsabilidade integrada, fazer com que o meu doente, o meu utente, o meu cidadão volte à sua atividade profissional mais cedo, eu vou entrar com esse indicador, ou seja, quanto é que eu ganho, quanto é que o país ganha se eu voltar mais cedo. Isso é um indicador que nunca é medido, mas deve ser medido, ou seja, nós temos que ver isto de uma forma mais global. Se nós continuarmos sempre nos económicos ou financeiros, vai ser muito complicado. Temos que alargar, e isso eu concordo também com o Dr. Francisco, temos que alargar os indicadores, alargar a visão dos indicadores. Eu tenho que provar que o facto de eu voltar mais cedo é mais riqueza para o país. Eu tenho que provar que, de facto, se eu tiver comportamentos saudáveis, e isto tem que puxar, desculpem a vulgaridade, abraça a minha sardinha, se ele tiver comportamentos saudáveis, pode ser um fator redutor e um fator que permita contrapor, ou seja, se nós nos basearmos essencialmente sempre nos indicadores económicos e financeiros, é complicado. Temos que criar uma visão mais holística, mas mais uma vez, os vossos exemplos, a vossa visão é extremamente importante, porque temos num caso uma visão holística do Dr. Francisco, no outro caso um caso particular, e no terceiro caso, do Dr. Eurico, temos uma visão de querer fazer algo. E agora põe-se o problema que é como convencer um conselho de administração. Primeiro indicar a patologia e como convencê-los. E esse é que é o grande problema, porque depende do conselho e da visão que nós temos. Mas se formar-se um grupo interessado, que tenha uma visão e consiga provar que eu consigo reduzir isto, isto e aquilo, isto tem benefícios para o cidadão, com uma redução de X, Y, Z, isso é o primeiro caminho. Agora, deixo depois à vossa discussão, mas e também deixo mais uma chega muito importante. Nós temos que desenhar este design thinking, nós temos que passar a desenhar o ciclo de vida. Aquele exemplo que o Dr. Francisco deu da grávida, do cidadão, é muito importante o ciclo de vida. Transportar a nossa área técnica, extremamente especializada, para o ciclo de vida, para tornar isto mais visível. Mas continuo a dizer que muitas vezes as dificuldades é que os indicadores são muito vastos, não conseguem ser reduzidos a 10, 20, 30, que era o que interessava, tipo indicadores agregadores, porque de facto exigir que nós façamos, os nossos profissionais de saúde, 500 indicadores, 300 indicadores, é muito complicado. Mas agora deixo a vossa discussão e dou a palavra ao John Preto. Muito obrigado. E realmente eu só queria fazer um comentário em relação a isso, porque de facto estes projetos só vingam se de facto houver aqui uma vontade de todas as partes envolvidas, quer da tutela, quer do Conselho de Administração e depois dos profissionais no terreno para implementar. Ou seja, por outras palavras, não faz sentido avançar com estes modelos de gestão se a equipa envolvida não tiver uma relação em termos de trabalho com o seu Conselho de Administração, porque os centros de responsabilidade integrado não têm uma gestão intermédia entre o modelo e entre o Conselho. Portanto, como vem espelhado na lei, os centros de responsabilidade integrado respondem diretamente ao Conselho de Administração, na primeira pessoa do seu diretor clínico e depois do Conselho como um todo. E, portanto, a comunicação é direta. E, portanto, tem que haver aqui claramente um bom entendimento entre todas as partes. Para responder às questões do Dr. Eurico Castro Alves, que eu também aproveito para mandar um abraço, questão dos recursos humanos. Sim, esta autonomia de que nós falamos existe, essa autonomia sempre regulada e com responsabilidade perante o Conselho de Administração, mas quando nós desenhamos o projeto e do primeiro para o segundo ano e agora para o segundo para o terceiro, que tivemos que afinar os recursos humanos, naquilo que é considerado indispensável para o sucesso do projeto, o Conselho é facilitador no sentido de nós conseguirmos resolver essa entrave, neste caso de conseguir trazer um profissional para dentro do Centro de Responsabilidade Integrado. Quando o elemento em questão pode ser negociado com o serviço de origem, entramos em negociação porque também estamos aqui para
facilitar o processo e para não estar a criar ameaças e constrangimentos para o hospital como um todo, porque a balança, o equilíbrio aqui é equilibrar o modelo do SNS atual com estes modelos de CRIs. E isso, por vezes, não é fácil para os próprios conselhos de administração conseguirem equilibrar. Mas existe essa autonomia. Relativamente à questão dos investimentos e a forma como é desenhado a questão do contrato de programa, os centros de responsabilidade integrado negociam com o Conselho de Administração um contrato de programa à imagem dos contratos de programas da ACSS, ou seja, o contrato de programa que o hospital negocia com a tutela, é nessa base que o Conselho negocia o contrato de programa com o CRI, com todas as suas vertentes, com os custos todos espelhados lá, com os proveitos, através das linhas de financiamento, através de outras formas de financiamento que o CRI pode gerar, através de investigação clínica, através de outras formas externas de financiamento, que é permitido, através de implementação dos indicadores, do sistema de incentivos, tudo isso está espelhado. O sistema de incentivos institucionais, no nosso caso, o que foi negociado com o Conselho, é um retorno financeiro para a rubrica de investimentos de 3% da receita global. Portanto, estamos a falar de uma forma, números grosso modo, à volta de 80 mil euros por ano, que o CRI tem à sua disposição, dentro daquilo que é acordado em contrato de programa com o Conselho, que serve para investimentos, melhoria de instalações e para a formação dos profissionais. É preciso fazer aqui um ponto de ordem, que este sistema de incentivos institucionais não pode ser retribuído aos profissionais como forma de incentivo no seu desempenho. Para isso existe outra rúbrica, que é o sistema de incentivos profissionais. Agora, os institucionais servem para estes três objetivos e nós apresentamos em contrato de programa para o ano em questão o que é que nós queremos para investir para o CRI, material de bloco, balanças para a equipa de nutrição, melhorar áreas hospitalares onde o CRI desenvolve a sua atividade. Desde que isso esteja no contrato de programa e aprovado pelo Conselho, desenvolve-se como se desenvolve qualquer outro investimento do hospital ao longo do ano. E é importante também frisar que este grau de autonomia exige da nossa parte, do Conselho de Gestão, uma responsabilização, no sentido de que a lei diz que nós temos que apresentar ao Conselho de Administração relatórios trimestrais da nossa atividade, quer assistencial, de produção, quer económico-financeira. Nós optamos por apresentar mensalmente. E porquê? Por um lado, porque é mais fácil ao gestor do Conselho de Gestão poder apresentar esses números de uma base mensal e estamos sempre a tempo de corrigir desvios que o Conselho entenda que seja necessário para manter a trajetória de cumprir o contrato de programa ao fim do ano. E por fim, a questão dos indicadores de qualidade. Eles já estão implementados numa base diária, ou seja, nós já temos indicadores de qualidade como todos os serviços e os hospitais têm, a nível de diminuir a taxa de infecção da ferida cirúrgica, diminuir os fenómenos traumoembólicos e outros, para não estar aqui a elencar mais. O que eu gostaria e o meu desejo era introduzir no modelo dos CRIs, nomeadamente no sistema de incentivos, esses indicadores de qualidade. Neste momento, como eu digo, os mais fáceis são os quantitativos. São os de acesso, de produção, melhorar o acesso à consulta, melhorar o acesso à cirurgia, e os de eficiência, que mostrei alguns. E outros como a demora média de internamento, e são muitos mais. Esses são os mais fáceis. Aqueles estão à mão de semear do gestor do hospital e do CRI, e portanto nós conseguimos produzir esses indicadores e consigo levá-los ao sistema de incentivos profissionais para criar metas e criar níveis de desempenho para depois traduzir-se no valor que os profissionais irão ser retribuídos nos incentivos trimestralmente. Agora, parece-me que o caminho é nós incorporarmos indicadores de qualidade, morbilidade e outros que nós podemos aqui discutir, para elevar a nossa atividade e a nossa qualidade a outro patamar. Agora, isso é, como eu digo, é o mais difícil, porque sempre que nós depois queremos medir esse valor, e como o estavam a referir, por exemplo, o regresso do doente mais precocemente à sua atividade profissional, e medir isso. Isso é um desafio. E nós já tivemos a oportunidade com a ACSS em sentar em reuniões aqui no Conselho, pedir a nossa ajuda com a nossa experiência em CRI,
de tentar conseguir medir a saúde, e é difícil, e nós sabemos que é difícil. Há outras áreas da saúde que, com as métricas de valor baseado em saúde, já conseguem medir esse valor. Aqui no caso da obesidade não existe esse standards e esse standard set ainda publicado, mas esperemos que com a atividade de todos nós vamos conseguir chegar lá. Agradeço as suas palavras, que vão, ao fim e ao cabo, uma visão de futuro e que acho que é uma visão extremamente interessante e que vai ser cada vez mais prevalente, ou seja, o cidadão vai ser o centro do mundo nos próximos tempos, essencialmente devido ao mediatismo da pandemia, devido à responsabilidade dele na gestão da pandemia, será uma área muito, muito importante. Entretanto, esse o Dr. Francisco ainda está, mas eu queria pôr à discussão uma coisa. Há alguma coisa, nós temos que fazer as coisas talvez, primeiro envolver as associações de doentes. Cada vez mais as associações de doentes têm poder. Cada vez mais isso vai acontecer nos próximos tempos. Nós conseguirmos envolver as associações de doentes, se mostrarmos os bons exemplos do país e se criarmos competição entre hospitais, são 3 caminhos importantes. Se eu tenho um bom exemplo, que pode ser reproduzido com outras suas especificidades regionais no outro lado, se eu tenho uma associação de doentes que vê que de facto há uma boa resposta nos CRIs. Isto poderá ser um caminho que nos permite, ou seja, o próprio cidadão nos ajudar a criar este desenvolvimento nos CRIs, talvez não como temos agora, com uma evolução posterior, que é muito importante. Ou seja, a nossa visão será sempre, e eu concordo convosco, que é mostrar os bons exemplos, porque não fazer uma espécie de um evento com os CRIs mais de boas práticas no país, com o patrocínio do SNS, porque não? Para fomentar, porque não envolver associações de doentes, que isto é muito importante hoje em dia, devido ao mediatismo e devido ao fim e ao cabo à dependência, entre aspas, dos governos do mediatismo, seria talvez uma área muito importante para nós tentarmos sair da nossa parte só técnica, tipo a CSS, produção, e tentar envolver outros stakeholders que talvez vão nos permitir ter a visão que nós precisamos, porque de facto são bons exemplos, são exemplos de sucesso, e eu costumo dizer que pessoas saudáveis aumentam o PIB. E isso é a regra, pessoas saudáveis aumentam o PIB e temos que ir por aí. Não sei se o Dr. Francisco Gonçalves ainda está para partilhar dos seus conhecimentos. Ainda estou. De facto, vou ter que sair daqui um bocadinho e obrigado por recordar dessa nota que dei inicialmente, mas ainda cá estou e aproveitar que falou em associações de doentes para sublinhar qual é o papel das associações de doentes. São vários, naturalmente, mas há um particularmente importante porque nós falamos de envolver o cidadão e envolver as pessoas, mas depois estamos perante a dificuldade prática de que não conseguimos interrogar cada um dos 300 mil habitantes de uma cidade, 10 milhões de portugueses. Uma forma de ouvir os doentes e de os trazer para momentos adequados de decisão, certamente não à consulta multidisciplinar, mas a outros momentos onde a opinião deles é particularmente importante, por exemplo, na validação do set final de indicadores a utilizar, perguntando-lhes muito claramente, revêem-se nestes indicadores, estão aqui os tempos do diagnóstico até à consulta, da consulta até à resolução completa do problema, que naturalmente é diferente na cirurgia da obesidade, no cancro da mama, temos completamente diferentes etapas diferentes, mas se queremos envolver as pessoas, tem de ser através de estruturas que, por um lado, tenham uma linguagem comum com as instituições de saúde, por outro lado, sejam profissionais, e por isso é com satisfação que assistimos à profissionalização e à capacitação de um conjunto de associações de doentes que vão ser interlocutores privilegiados justamente pela necessidade de polarizarmos o discurso com um informador-chave relativamente às preocupações do doente e alguém que possa ser porta-voz de uma população significativa. É este um dos papéis fundamentais da Associação de Doentes nos dias de hoje e por isso eles vão ficando prontos para serem integrados por esta via mais estruturada no processo de decisão. Até agradeço as palavras, deixo à vossa discussão se tem alguma ideia a propor, como nós estamos num processo de renovação e integração de novas unidades, nossa unidade hospitalar, mas já percebemos que de facto os doentes são importantes, são a pedra basilar de todo o sistema e cada vez vão ser mais importantes. Percebemos que os bons exemplos que começam com uma área, portanto, ao fim e ao cabo é começar do zero, começar a construir com novos indicadores, com novas visões, com alargamento, e também verificamos que há uma grande ansiedade de outros hospitais para também partilhar disto. Portanto, isto é também importante ter esta visão de os doentes são importantes, os bons exemplos são importantes e outros hospitais querem fazer o mesmo. De uma forma diferente, mas o mesmo. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. Ou seja, aquela visão estratégica do Conselho de Administração que tem que gerir
tem que gerir muitas... Se nós mostrarmos os bons exemplos, nós provarmos com um exemplo de X, que é uma doença prevalente numa região, que é uma doença que tem muitos custos, que é uma doença que tem muitas perdas, provavelmente conseguimos chegar lá. E eu continuo a achar interessante pensar em organizar um evento com os cristos de sucesso no nosso país. E já agora com o patrocínio da Ministra da Saúde, que eu acho que ela ia gostar imenso. Portanto, deixo a todos vós os meus agradecimentos. Se tem mais alguma palavra para partilhar connosco, estamos abertos. Então, posso só deixar uma nota final? Sim, sim. Eu acho que é importante, é quase uma mensagem para o poder político. Eu acho que um dos fatores de sucesso do nosso Serviço Nacional de Saúde, há vários, mas para este interessa um, é o facto dos governos de partidos e muitas vezes com ideologias distintas foram sucedendo ao longo dos tempos e souberam cada um não estragar muito o que o outro fez. Portanto, há aqui uma linha condutora na política da organização do Serviço Nacional de Saúde, em que os governos que se sucederam foram sabendo respeitar as transformações que foram feitas. E o que eu quero dizer, e aplicando aqui à nossa realidade, é que de facto o CRI, tudo indica que pode ser um bom passo em frente na melhoria dos cuidados de saúde, quer para profissionais, quer para os doentes, mas uma das razões que nos fez hesitar, e ainda hoje hesitamos em constituir o nosso próprio CRI, é não saber o futuro. E, portanto, o desejo que eu aqui quero deixar, para quem nos vier a governar nos próximos tempos, é que saiba continuar aquilo que está a ser criado agora. Porque as pessoas estão a investir a sua vida, a sua carreira profissional, muitas vezes estão a abdicar de outras atividades no exterior do Serviço Nacional de Saúde, e às vezes os ventos da política estragam projetos de interesse muito importante para o país e para o setor. E, portanto, a nota que eu quero deixar aqui, que é um desejo pessoal, é que quem vier a seguir pegue neste projeto e nesta ideia, a desenvolva e a faça continuar em frente. E que não venha nenhum iluminado qualquer, com um preconceito ideológico qualquer e que de repente deite tudo a perder e este passo, no sentido de termos um melhor serviço para os nossos estudantes, possa vir a ser perdido no futuro. E, sobretudo, quem está hoje a investir de alma e coração nestas coisas, não veja amanhã todo este seu empenhamento e este seu trabalho defraudado. Era só esta nota que eu queria deixar. Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço ao Pedro Ramos e ao Sr. Presidente da Mesa e ao Nunes de Almeida, e contem sempre comigo por este tipo de discussões. Muito obrigado. Eu agradeço as vossas palavras e há uma coisa que a pandemia nos ensinou, o empoderamento do cidadão. Portanto, eu julgo que se temos alguma coisa a aprender com a pandemia, que o cidadão pode gerir o percurso das doenças, em todos os sentidos, e a pandemia mostrou-nos isso. Eu julgo que qualquer governo que entenda isto fará com que as políticas sejam mais duradouras, independentemente de quem lá esteja. Isto também é o meu desejo. Mais uma vez, obrigado a todos pela excelente mesa. Doutor Rui Freitas agora? Está a levantar a mão. Está bem. Sim, doutor Rui. Rui Freitas. Doutor Rui Freitas, não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Está sem som. Está sem som. Está bom. Sim, senhor. Eu achei muito interessante todas as questões que foram levantadas aqui pelos colegas relativamente aos RCIs e obviamente estou genericamente de acordo com eles. Achei estranho que nenhum deles tivesse feito referência específica a uma carreira hospitalar que se chama administradores hospitalares, que são fundamentais para a organização ou para a concentração ou a ligação entre os CRIs e o próprio Conselho de Administração. Achei isto bastante estranho, nenhum deles ter referido esse tipo de profissional que está nos hospitais e que são peças fundamentais para fazer esta ligação. Por outro lado, entendo que os centros de responsabilidade não devem estar ligados especificamente a uma doença, mas sim a um conceito de organização hospitalar que alargue não só à doença, mas sim a várias produções hospitalares que têm características idênticas e que devem estar agregados num departamento
E esse departamento, sim, deveria estar então organizado num centro de responsabilidade integrada. Esta é a minha visão do futuro e gostava de a partilhar convosco. Muito obrigado. Portanto, agradeço muito as suas palavras, fica a nota que é extremamente importante, de facto, para nós cada vez temos que ser mais integrativos em toda a nossa atividade, e fica a nota. Mais uma vez agradeço a esta mesa, toda a qualidade que demonstrou e todo o interesse que temos no futuro. Ao fim e ao cabo, nós queremos que o nosso país seja um exemplo em todos os níveis, nos bons exemplos. Mais uma vez agradeço a todos e foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado. Peço o favor, agradecendo a todas as intervenções, o favor de voltarem para a sala principal, deixando esta sala paralela. Muito obrigada e até já. Em 2 minutos, sensivelmente, iniciamos o debate agregador. Estamos aqui só a dar uma tolerância para a sala 6, que está a terminar mesmo o debate. Dentro de 1 minuto encerraremos o debate da sala 6 e voltaremos a estar todos reunidos aqui na sala principal para o debate agregador. Pedi ao Dr. Delfim Rodrigues, se pudesse ligar a sua câmara. Dr. Delfim, bem-vindo. Já estamos aqui na sala principal, estamos apenas a aguardar que termine 1 minuto mais o debate da sala 6, mesa 6, para voltarmos aqui ao debate agregador. Bem-vindo à sala principal. Obrigado.
há certas mesas que demoram o debate, apesar de terem menos oradores, certinho, muito importante os contributos, muito importantes. Ricardo, Dr. Berto Cabral, bem-vindo à sala principal para o debate agregador. Já percebi que houve um debate bastante intenso na vossa mesa. E agradeço muito a participação de todos e vamos, sem demora, uma vez que já estão aqui os participantes na mesa do debate agregador, que preside o Dr. Pedro Ramos também para um comentário em relação a este importante tema que nos une, modelos de integração. Eu passaria a palavra ao Dr. Delfim Rodrigues, que vai fazer aqui um comentário em relação aos debates realizados até o momento, e depois passaria a palavra aos presidentes das mesas 5 e 6 para fazer uma intervenção, seguida da intervenção do Dr. Pedro Ramos, para, se houver tempo, nos 30 minutos que nos faltam, alguma intervenção de algum participante, algum orador convidado que assim o desejar fazer, também poderá sinalizar aqui pelo bate-papo do Zoom. E, sem mais demora, Dr. Delfim Rodrigues, a sua intervenção. Muito obrigado, meu caro Paulo Abreu. Eu aproveito naturalmente para felicitar toda a organização e especialmente o Sr. Secretário Regional, Dr. Pedro Ramos, mas também os senhores diretores regionais Herberto Jesus e Bento Cabral, respectivamente diretores regionais da Saúde da Madeira, da Região Autónoma da Madeira e dos Açores, bem como todos os intervenientes. Dizia eu que a minha missão está extremamente facilitada, uma vez que o moderador foi de facto bastante efetivo na condução do debate, introduzindo naturalmente todas as questões que deveriam ser introduzidas. Mas se me permitem 5 minutos, no entanto, só aqui 2 ou 3 considerações, que de facto são 3. Como dizia o Eurico Castro Alves, de facto, os centros de responsabilidade integrados não são algo de novo. Porventura tem agora uma nova dinâmica. De facto, eles encontravam-se já previstos na antiga Lei de Gestão Hospitalar, de 1988, o Decreto-Lei 19 de 88, e os primeiros CRIs a serem institucionalizados foram por intermédio da ex-Direção-Geral dos Hospitais, de quem, aliás, um ilustre médico madeirense, o Dr. João Nunes Abreu, foi subdiretor-geral. E foram 2 CRIs em Coimbra, nomeadamente da cirurgia cardíaca, da oftalmologia, depois um terceiro de pneumologia, que de momento desconheço qual foi a sua evolução. Mas no fundamental, tanto o que o Dr. Rocha Gonçalves nos apontou, como o Dr. João Preto, com o magnífico exemplo do Centro Hospitalário Universitário de São João, como inclusivamente as dúvidas do Dr. Eurico Castro Alves, do Centro Hospitalar Universitário do Porto, o que traduzem de facto é a essência dos CRIs. E porquê? Porque se nós olharmos para a saúde, nós costumamos dizer que temos um triângulo de ferro na saúde, não é? Um triângulo em que é composto pela questão da qualidade, pela questão do acesso e, na base do triângulo, pela questão do financiamento, não é? Se repararem, estas 3 variáveis que nós temos que oferecer, o acesso, a qualidade e como é que pagamos, não é? É relativamente fácil oferecer 2 em simultâneo, sejam elas quais sejam. É relativamente fácil oferecer acesso e qualidade com o comprometimento do financiamento, ou oferecer acesso comprometendo acesso generalizado e sem os tais indicadores de qualidade e por conseguinte comprometendo a qualidade. Bom, e podemos entrar aqui num N fatorial em que o N é 3, em que podemos oferecer 2 das variáveis, mas muito dificilmente conseguimos oferecer as 3. O que é que o Francisco Rocha Gonçalves, o João Preto
o próprio Eurico Castro Alves nos demonstraram aqui. É a forma como nós podemos transformar este triângulo de ferro num triângulo virtuoso, em que em simultâneo podemos oferecer qualidade, podemos oferecer acesso e podemos oferecer financiamento e outros recursos. Aliás, o Dr. João Preto foi muito explícito também nessa matéria, quando falou da questão dos incentivos, quando falou na questão do planeamento e dos planos de ação negociados com o Conselho de Administração, e depois um quadro que me impressionou consideravelmente, como é que conseguiram aumentar o acesso, nomeadamente das listas de espera para consulta, para intervenções cirúrgicas, e como é que a mediana melhorou de uma forma absolutamente extraordinária. Extraordinária é uma adjetivação, mas também é uma substantivação expressa nos quadros que aqui nos foram colocados. Portanto, em suma, os centros de responsabilidade integrados podem-nos oferecer estas 3 variáveis: equilíbrio de financiamento, equilíbrio de acesso, naturalmente para satisfação dos profissionais e particularmente dos doentes e das famílias, e por essa via realizando a equidade, mas também dentro de padrões de qualidade, não é? No Healthcare Value-Based, ou Value-Based Healthcare, muito do apreço de todos nós, particularmente do Francisco Rocha Gonçalves, e por esta maneira realizarmos quase que a quadratura do círculo, como se diz agora. Não é? No fundamental eram estas observações que queria tecer, deixar só aqui uma nota em relação à observação do Rui, também um ilustre médico madeirense da região autónoma, na questão da transversalidade dos CRIs. Eu dou um exemplo que me é caro, da hospitalização domiciliária. Estão em formação vários CRIs de hospitalização domiciliária e, de facto, aí há uma transversalidade, não só em relação a todos os serviços considerados como unidades orgânicas, não é? Como os concebemos e conhecemos, mas em relação aos diagnósticos, às respectivas patologias e aos doentes. É um bom exemplo de transversalidade e de podermos servir melhor os nossos doentes e as nossas famílias, que é para isso que aqui estamos. Muito obrigado, Paulo Abreu. Muito obrigada pela sua intervenção, e realmente é uma honra contar com a sua experiência aqui acumulada no SNS e também uma visão, digamos, global da saúde, porque também esteve a trabalhar nos Estados Unidos, portanto é muito interessante os comentários que trouxe aqui a esta mesa. Eu passaria a palavra ao Dr. Berto Cabral, para usarmos aqui a ordem alfabética, e também para equilibrar aqui um bocadinho este debate agregador com as perspectivas da mesa dos comportamentos saudáveis e estratégias integradoras. Dr. Berto Cabral. Muito obrigado, Dr. Paulo Abreu, pela oportunidade de participar aqui na Cimeira das Regiões de Saúde das Regiões, peço desculpa. Infelizmente a nossa mesa teve um dos oradores, o Dr. João Balão, que não pôde participar, pelo que também ficamos mais limitados em termos do debate. A verdade é que foram duas importantes intervenções que versaram temas completamente distintos. O da doutora Adelaide incidiu sobre a questão dos cuidados integrados e a importância dos mesmos nos ganhos de saúde para os doentes. Deu inclusivamente o exemplo do trabalho que é feito na sua unidade local de saúde, mas que de facto muitas vezes melhorando a interligação entre as partes envolvidas no cuidado ao doente, sem dúvida os ganhos são enormes para os doentes. A doutora Adelaide falava também numa questão muito importante que tem a ver com as fontes de informação em saúde. É verdade que os dados apresentados foram pré-pandemia e não tínhamos dúvidas que também com o crescimento da utilização das redes sociais, hoje as redes sociais passaram a ter um papel muito importante no acesso, apesar de muitas vezes sabemos que não é a fonte ou que as pessoas não estão capacitadas
para distinguir o que é que são fontes credíveis ou não de informação, daí que muitas vezes haja interpretações erradas e comportamentos errados por via da má informação, e que de facto no tempo que vivemos o acesso à informação e o saber perceber qual é a informação credível, verdadeira, é fundamental também para que, ao nível dos comportamentos de saúde, as pessoas possam adotar os comportamentos mais corretos. E, de facto, como dizia a doutora Adelaide, e no que diz respeito às estratégias integradoras, pareceu-me verdadeiramente relevante exemplos do envolvimento do paciente, ou torná-lo um paciente ativo no que diz respeito à sua condição de saúde e a todo o trabalho em literacia de saúde que tem que ser feito para capacitar as pessoas para lidarem com a sua situação de saúde, com a sua doença, de uma forma integrada, usando a expressão, sendo um paciente muito mais conhecedor da sua doença, dos comportamentos que terá que adotar para que tenha ganhos em saúde, numa estratégia de trabalho com o médico, com os profissionais de saúde, no sentido de minimização do problema de saúde e dos naturais ganhos para as partes. A intervenção do Dr. Nelson versou aqui uma área diferente, no que diz respeito às substâncias psicoativas, e na verdade deixo-me reconhecer a importância ou todo o trabalho que foi feito na região autónoma da Madeira, de acordo com o que foi exposto, tendo em conta o problema que se verificou desde que abriram as smart shops. Era uma realidade que eu desconhecia, naturalmente, todo o processo que aconteceu na região autónoma da Madeira, e eu há pouco, em jeito de conclusão da mesa, dizia que de facto os Açores, ou sinto que nos Açores vivemos um problema parecido atualmente no que diz respeito à utilização das drogas que envolvem a pseudoefedrina, uma substância que deixou de estar sujeita à receita médica e que passou a ser de acesso livre, apesar da venda ser exclusiva em farmácias, passou a ser de livre acesso, o que no caso concreto da região autónoma dos Açores nos tem trazido graves problemas, uma vez que algumas dessas drogas chegaram cá por via dos repatriados dos Estados Unidos da América e que hoje têm um acesso livre a uma droga que sabemos claramente, percebe-se em conversas com os farmacêuticos, que aumentou a imensa procura, apesar dos mecanismos que possam existir para algum controle quando o medicamento é vendido na farmácia, a verdade é que se percebe claramente que os interessados circulam de farmácia em farmácia e conseguem adquirir as quantidades que precisam para continuarem a produzir e a vender, sem que haja um mecanismo legal que impeça que isso aconteça. E, portanto, é de facto uma preocupação. A nossa Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências tem feito um trabalho também a esse nível. Já agora, permitam-me dizer, os Açores têm uma Direção Regional da Saúde e têm uma Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, portanto são aqui áreas separadas, mas que obviamente se ligam de alguma forma e neste momento já é feito um acompanhamento e, como dizia o Dr. Nelson Carvalho, importa de facto criar um verdadeiro lobby político no sentido de alertar as autoridades para estas situações, de forma a que a nível legal possa ser invertida esta situação. Eu não me alongaria mais, diria em jeito de conclusão que foi um gosto participar aqui neste fórum de debate, sem dúvida importantíssimo, numa estratégia comum que existe, obviamente, em relação às nossas duas regiões autónomas no que diz respeito à promoção dos serviços de saúde, e deixar também o repto que, em momento oportuno, o mesmo possa acontecer também na região autónoma dos Açores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Beto Cabral, pela sua sintética intervenção e de poder ter trazido aqui os contributos da mesa 6, comportamentos saudáveis, estratégias integradoras. Passaria agora a palavra ao Dr. Alberto Jus para... Dr. Paulo. Sim?
A doutora Adelaide pediu para falar, não sei se ainda é possível. Sim, poderá, a seguir à intervenção do Dr. Herberto Jus, com a autorização do Dr. Pedro Ramos, damos a palavra à doutora Adelaide, com todo o gosto. Dr. Herberto? Portanto, nesta mesa nós tivemos 3 palestrantes, tivemos 3 exemplos, ou seja, o Dr. Francisco Rocha Gonçalves falou na necessidade de uma integração, de focar toda a criação de um CRIS, ou seja, o centro é o doente, de haver uma arquitetura que eu permite-me apelidar de arquitetura saudável, o desenho que tem sido feito à volta do cidadão, de forma a responder às suas necessidades. Falou da importância de todos os meios, nomeadamente da digitalização, para que isso aconteça, ou seja, o cidadão é o centro do sistema, tem que ser tudo desenhado à volta do cidadão de forma a, ao fim e ao cabo, termos bons resultados, não do ponto de vista só económico ou financeiro, mas de um ponto de vista de qualidade de vida e ao fim e ao cabo, isso é que é muito importante. Depois temos o Dr. John Preto, que deu um bom exemplo, que é um CRIS com um longo percurso, com uma adaptação constante, ou seja, um bom exemplo de um CRIS a nível nacional. Isso também é importante, termos a visão do que é que se passou até chegar a esse ponto. Também foi uma visão muito operacional e de desenvolvimento e pensando no futuro e na adaptação do modelo aos novos tempos. Depois temos o Dr. Eurico com uma necessidade premente de conhecer, de saber, de perceber como é que se pode instalar um CRIS. O que me leva a conclusões em poucas palavras. Primeiro, tem que haver um interesse. Tem que haver o interesse de todos os stakeholders, tem que haver interesse dos doentes, tem que haver interesse das administrações, tem que haver interesse dos profissionais. O interesse de vida, como eu costumo chamar, é importante para começar a tratar a formação de um CRIS. Depois temos uma coisa que na administração pública é muito complexa, que é a celeridade nos processos. Ou seja, temos o interesse, mas depois a celeridade dos processos, os mecanismos jurídico-legais que complicam as coisas, os mecanismos financeiros. Uma coisa muito importante que é a descentralização. Ou seja, os organismos centrais existem para pôr algumas normas, mas tem que haver uma descentralização, porque se eu quiser criar um CRIS no norte, no centro, no sul, tem que haver um processo, uma maior autonomia, como nós temos na região autónoma de Madeira, que permita uma descentralização dos processos. Isto é extremamente importante. Celeridade, interesse de vida e descentralização. E não esquecer uma coisa que é muito importante. A vida tem um valor, há um valor económico para a vida, que se calcula no sentido a nível dos seguros. Esses fatores todos são também muito importantes nas decisões. Se nós conseguirmos, com o empoderamento dos cidadãos cada vez é mais evidente, se nós conseguimos que isso aconteça, os outros processos vão surgir como uma bola de neve. Mas é muito importante que as administrações públicas, e aí eu não posso falar pelas privadas que não conheço, tenham necessidade de haver a tal proatividade e o sentido de urgência, de culture, celeridade nos processos. Porque se houver interesse, mas não há celeridade dos processos, os processos podem morrer. Portanto, foi um exemplo prático de uma visão holística, uma visão operacional e uma visão de futuro. Como é que vamos criar? Descentralização é a palavra-chave. Interesse do cidadão também é a palavra-chave e a celeridade da administração pública, porque nós não podemos estar a tentar criar um CRIS quando não há celeridade nos processos. Portanto, mais uma vez agradeço imenso à vossa partilha e eu acho que é importante haver liderança, ponto, proatividade e que nós consigamos ver o futuro. Como o Dr. Eurico disse, de que é que me serve programar algo que daqui a dias pode mudar se mudar o governo? Os governos existem para as políticas públicas, mas a parte técnica tem que prevalecer no tempo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Herberto Jus, pela contribuição. E passava então, com a autorização do Dr. Pedro Ramos, que ainda temos aqui um tempo, a palavra à doutora Adelaide Bell, faz favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, cumprimento todos os presentes. Eu só queria reforçar a ideia, aliás deixada na última intervenção, de que foi muito bom falar-se de modelos de integração. A integração é fundamental e pode ser um pilar muito importante para a sustentabilidade do sistema de saúde, essencialmente quando estamos com o problema da cronicidade que não vai diminuir, vai aumentar e é o grande fardo, quer para as pessoas, quer para a sociedade, quer para o sistema de saúde. Mas é muito difícil falar em estratégias, não é difícil falar em estratégias integradoras, mas pode ser muito pouco eficiente, porque não existe, nós não vemos uma estratégia nacional com a médio e longo prazo que estruture
algo como a integração de cuidados. Há peças soltas, há muito tempo que há coisas soltas sobre a integração de cuidados. Começámos em 93 com o LS de Matosinhos, mas depois é tudo muito solto, muito sem uma linha, muito sem um sentido, e estas peças não conseguem fazer o puzzle. Portanto, são peças soltas que não encaixam e que depois, como não há puzzle, não há a cara do puzzle, portanto não há resultados. Portanto, há necessidade, é muito bom falarmos, é muito importante as experiências de piloto, mas não chega. É preciso que haja uma estratégia do Ministério da Tutela que, mais uma vez, e reforçando as palavras do palestrante anterior, que sendo orientadora, não seja castradora, porque habitualmente orientam e castram, porque fazem um modelo feito na imaginação dos gabinetes da João Crisóstomo, mas depois não tem a adequação aos vários sítios onde vão ser implementados. E a integração de cuidados é importante e passa pela organização, quer aos níveis cuidados dentro da saúde, quer intersectorial. E, portanto, isso tem a ver com as realidades locais, com as dinâmicas locais. Não é possível ser a mesma coisa no Corvo do que ser a mesma coisa em Odmira. Portanto, naturalmente tem que haver uma orientação sobre o caminho, mas o caminho tem que ser feito por cada um. E isso não existe. E é urgente que exista. E a gente vê que existe, é só atravessarmos a fronteira e qualquer autonomia espanhola tem esses programas para os doentes crónicos completamente implementados. Não são intenções da Direção-Geral de Saúde. Não são documentos lindíssimos da Direção de Saúde. São coisas no terreno, que funcionam no terreno. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adelaide Belo, pela sua intervenção, oradora da mesa 6, e nos deixou aqui o contributo no debate agregador. Estamos mesmo a aproximar dos 5 minutos finais. Passaria agora a palavra ao Dr. Pedro Ramos para umas conclusões finais desta mesa, se lhe parecer bem. Dr. Pedro Ramos. Muito obrigado, Paulo Nunes Abreu. Agradeço aos presidentes das respectivas mesas a condução, de facto, de estratégias, de modelos de integração que visam obter mais valor para a saúde e para os nossos cidadãos. Eu gostaria de dizer, e começando pelo comentário que foi da responsabilidade do Dr. Delfino Rodrigues, coordenador do Plano de Hospitalização Domiciliária do Serviço Nacional de Saúde, um tema também em grande discussão nesta Cimeira das Regiões da Saúde e com grande importância para acrescentar mais valor à saúde e para aumentar a eficiência dos sistemas de saúde. A sua perspectiva histórica, de facto, quando há uns anos os primeiros CRIs foram criados, e estou-me a lembrar do Centro da Cirurgia Cardiotorácica de Coimbra do professor Manuel Antunes, ou mesmo da oftalmologia do professor Cunha Vaz, dois monstros, entre aspas, da cirurgia portuguesa, só para dizer que as coisas podem acontecer. Tem que haver uma conjugação de esforços, não só da parte dos decisores, da parte das políticas da saúde, que não podem ser interrompidas, tal como o meu grande amigo Eurico Castro Alves disse. Não podemos interromper aquilo que está em curso, aquilo que já está no terreno. E, naturalmente, escolhemos estas 3 intervenções do Dr. Francisco Rocha, com a sua visão holística, do John Preto, que é mais um exemplo de sucesso, e também manifestar ao meu caro amigo Yuri Castro Alves, nós estamos nessa situação, nós também estamos a começar com os Centros de Responsabilidade Integrada, fazem parte do Programa Regional, do Governo Regional da Madeira, provavelmente a área da obesidade será uma área, devido ao exemplo mais recente do Centro Hospitalar Universitário de São João, que poderá ter sucesso, mas não poderia também deixar, e continuando a falar neste tema, das palavras do Dr. Rui Freitas. De facto, este conceito, não só de uma área, de uma determinada patologia, mas calhar de um conceito de organização das instituições de saúde, no que diz respeito a estes centros de responsabilidade integrada, com o cidadão no centro da questão, mas isso vai ao encontro, de facto, dos processos de acreditação que estão em curso neste momento na Direção-Geral de Saúde, do AXA, e onde o cidadão tem, de facto, um papel fulcral, o foco é mesmo no cidadão, mas existe também foco nas condições de trabalho dos profissionais, nos profissionais e da forma como esses profissionais podem atuar e fazer a sua prestação assistencial de uma forma rápida, de uma forma eficaz, mas acima de tudo de uma forma eficiente. E a eficiência na área da saúde é da nossa responsabilidade,
de decisores, de prestadores e até dos próprios utilizadores, da forma como têm o acesso e recorrem às vias de acessibilidade nos nossos sistemas de saúde. Naturalmente que a existência e a necessidade de estratégias integradoras e de políticas de saúde com impacto na nossa comunidade, com segurança, com qualidade, é de facto sempre os objetivos dos governos, de quem decide, das políticas de saúde para o cidadão. O Dr. Herberto já disse que de facto apenas pessoas saudáveis fazem aumentar o PIB do país e nós temos que ter essa responsabilidade de termos uma comunidade saudável, de dar todas as condições de acessibilidade, do diagnóstico, do tratamento, da recuperação e da reinserção social. Eu concordo também com aquilo que a doutora Adelaide Bell disse agora neste último comentário, que de facto podem haver estratégias muito bem planeadas, mas nós precisamos de motores no terreno. E às vezes é preciso escolher as pessoas certas para que aquilo que está bem delineado, aquilo que está bem organizado, possa ser concretizado da forma como está de facto idealizado. E por isso estes modelos de integração, aquilo que podemos acrescentar de mais valor à saúde, é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade de todos. Uma palavra final apenas aqui, que deve ter sido a intervenção do Nelson de Carvalho, do problema das drogas psicoativas, das substâncias psicoativas. Foi um problema na região autónoma da Madeira, que nós assumimos, na altura eu até era responsável pelo serviço de urgência, e como todas estas situações de facto, eram filtradas no serviço de urgência do Hospital Central do Funchal, fomos das primeiras regiões do país onde começámos a ver que, de facto, havia qualquer coisa que perturbava a nossa comunidade jovem e adolescente na nossa região. Foram feitos muitos treinamentos. Posso lhe dizer que tivemos até relacionado com essa situação 4 pessoas que infelizmente sucumbiram a nível dos cuidados intensivos com o uso destas drogas, mas foi feito todo um trabalho no sentido de identificar, sinalizar, prevenir e controlar e, ao fim e ao cabo, também acabar, e nesta situação também, por uma informação para todos, em 2013, nessa altura, a doutora Rafaela Fernandes, atual Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Hélio Mendonça, era de facto deputada do PSD na Assembleia Regional, e foi com ela que de facto se conseguia uma articulação e criar um decreto-lei regional que de facto permitiu abolir o uso e a comercialização destas substâncias que de facto estava a se tornar um problema na região autónoma da Madeira. Quero com isto dizer que todos nós somos responsáveis, não só a nível político, mas também a nível dos conselhos de administração das instituições. Quando queremos que algo aconteça, pode acontecer, e naturalmente para que estejamos bem fundamentados é preciso de facto um investimento nesta área, é preciso de facto uma mudança de visão em termos de organização e planificação do funcionamento das instituições de saúde, dos hospitais, principalmente aqueles com cuidados muito diferenciados, onde a resposta para os cidadãos poderá continuar a ser eficiente se houver modelos de gestão, se houver modelos de funcionamento que permitem obter estes resultados. Tal como o meu grande amigo disse, e diretor regional de saúde, Dr. Herberto, é preciso que todos nós tenhamos a noção que o cidadão pode participar na estratégia, no planeamento do seu sistema de saúde, da sua saúde. O exemplo mais recente da pandemia revela que o cidadão tinha e tem um papel importante só através do seu comportamento, no sentido de contribuir para impedir a disseminação do vírus na nossa sociedade. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação, pelos vossos comentários. Mais uma mesa de sucesso, mais uma mesa que acrescentou mais valor aos nossos sistemas de saúde e à própria Cimeira das Regiões de Saúde. É por isso, são estes os objetivos que nós queremos atingir, com a vossa participação, com os vossos conhecimentos, com a vossa experiência. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado, Dr. Pedro Ramos, e muito obrigado a todos os oradores, muito obrigado aos todos, quase 50 participantes na sala Zoom, muito obrigado aos nossos assistentes no Facebook, e realmente o testemunho, os vossos conteúdos, as vossas partilhas estão no ar. O que vai suceder agora é uma pausa de 30 minutos, em que nesta sala principal vamos pôr a rodar um vídeo muito atrativo da Madeira, onde desejaríamos que pudéssemos estar aqui todos fisicamente reunidos. 2022. Vamos tentar que seja o facto de 2022, Dr. Pedro Ramos já lhe toma a palavra aqui, para que estejamos para o próximo ano a celebrar esta cimeira das regiões da saúde sem máscara e com mais profundidade no debate. Ainda assim, acho que estamos a cumprir objetivos. Muito obrigado a todas as intervenções. Vamos pôr aqui o vídeo nesta sala principal e vamos criar aqui umas salas paralelas,
que poderão usar para as conversas informais que, infelizmente, não estando fisicamente presentes uns com os outros, mas poderemos tentar na virtualidade trocar algumas impressões. Eu vou criar aqui umas salas paralelas que podem ser usadas na vossa própria escolha para algumas conversas que queiram ter e, neste caso, pedi à Regi para iniciar aqui o vídeo e voltávamos pontualmente às 11h30 pontualmente, vamos regressar para a mesa Turismo e Ruralidade 4.0, Contributos da Saúde, que vai ser presidida pelos presidentes das administrações regionais do Algarve e Alentejo, respectivamente. Até breve.